Oi, gente! Vamos iniciar o quarto episódio do quadro Testemunhe aqui na Igreja Batista na Palavra. Roda a vinheta. E no episódio de hoje, a nossa convidada é a Márcia Viviane e ela vai contar um pouco da sua história pra gente. Márcia, como era a sua vida antes de Cristo? O que você fazia antes? Graça e paz, Julinha. Graça e paz. Contar um pouco da minha história, né? Antes do Senhor. Eu era uma pessoa, assim, normal. Com uma família normal. Pai, mãe, filho. Eu vou começar do comecinho mesmo para entender o final, né? E quando foi com meus 12 anos, a minha mãe levou umas amigas para dentro de casa. E nessas amizades, ela tinha muita inveja da minha mãe, muita inveja. Resumindo, essa amiga, por isso que eu sempre falo, né? Vigie quem você leva para sua casa, vigie a atitude das suas amigas, porque muitas vezes a gente acha que é amiga e não é. E ela tinha essa amiga que deixava a gente com ela para ir trabalhar. E resumindo a história, ela foi embora com meu pai. Aí começou a minha vida transtornada, né? Aí foi embora com meu pai, eu com 12 anos, meu pai eu era mais velha, meu pai me chamou, disse que o dinheiro que minha mãe tinha fosse fazer uma feira, que o dinheiro que ele tinha ia pagar a casa, e aquela historinha que a gente sempre vê, né? Que o pai foi na esquina, comprou cigarro e não voltou mais. Essa história é a minha, né? Meu pai me falou isso e foi embora e realmente não voltou mais. E começou daí a minha raiva, né? Eu vi a minha mãe sofrer. E nesse dia que ele foi embora, foi dia das mães. Na época eu tinha 12 anos e meu irmão tinha 8. Meu irmão mais novo que eu, 4 anos. E ali eu já comecei a ter ódio do meu pai. Ódio mesmo, não era raivinha não, era ódio. E na época eu me na justiça, aquele negócio todinho, eu que ia pegar o dinheiro. E quando chegava lá ele se escondia para não dar o dinheiro. E ali começou a aumentar mais e mais e mais minha raiva. E uma certa vez ele veio me pedir perdão e eu disse, pai, o perdão quem tem que dar é Deus. Eu não conheci o Senhor, né? Quem sou eu para perdoar o Senhor? E o meu ódio aumentava. Quando foi com os 14 anos eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar lá na Praça do Skate, eu estudava até 11 horas, de 11 horas ia diretamente para o trabalho, chegava às 10 horas da noite, eu com 14 anos. Eu disse, mas eu vou trabalhar. Eu disse, não, Márcia, não precisa, não sei o que. Eu disse, não, mas eu quero trabalhar. E quando meu pai foi embora, a gente teve uma transformação, porque a gente vivia numa casa, né, eu, meu irmão, minha mãe, tudinho, organizada, e a gente teve que deixar tudo e voltar para a casa da minha avó. A casa da minha avó era a casa de taipa, né? A gente já tinha o meu avô, que era uma pessoa muito ruim para minha avó, e a gente começou a crescer, meu irmão veio daquela ruindade dele, e era terrível, era muito terrível. Eu saía para trabalho, comecei a trabalhar, chegava às 11 horas da noite. Nessa idade, né, que muita gente é criança, mas eu já tenho uma responsabilidade muito grande. E quando você começa a ser adulta antes do tempo, a gente também começa a ter amizades grandes, amizades adultas. E nisso vem o quê? A bebida, né? A gente saía, muitas vezes eu ia trabalhar de lá mesmo, minha mãe tinha uma confiança grande em mim. Aí dizia, mãe, daqui eu vou para o Maceió Fest. Ia para o Maceió Fest e voltava de manhã, né? Já embriagada, bêbada, aquele negócio todinho. E comecei a trabalhar, ter minha dependência, a bebida, os amigos que a gente acha que é amigo, que não é, né? A bebida, aquela alegria só naquela hora, depois vem a tristeza no outro dia. Mas eu sempre guardava muito pra mim, eu sempre fui uma pessoa que guardava muito. Quando foi com meus 15 anos, eu tô indo assim pra vocês entenderem, né? Com meus 15 anos eu conheci o pai do Everton, meu primeiro filho, né? E eu sonhava ter minha casa, minha família. E por isso que eu digo outra vez, cuidar, quando sua mãe der um conselho, sempre vá pelo conselho da sua mãe, porque realmente a mãe parece que tem o sexto sentido, né? E eu conheci o pai do Everton, era uma pessoa, no namoro é maravilhoso, né? Mas no casamento foi terrível. Foi uma pessoa que, ele era muito violento, ele proibiu tudo. De eu falar com a minha mãe, de eu ter amigos. Se chegasse um amigo dele dentro da minha casa, ele trancava a minha casa, o quarto comigo dentro.
E aí de mim se eu saísse que era cacete. Muitas vezes ele pegava um revólver, botava na minha cabeça e dizia, roleta russa, não sei como é o nome daquele negócio, botava na minha cabeça, volta pra casa da sua mãe, volta pra casa da sua mãe pra você ver se você quer que eu faça na casa da sua mãe, né, com sua avó, com sua mãe. E por isso que eu não julgo muita gente que vive nesse sofrimento. Muita gente fala, aquela mulher, desculpa a palavra, é isso, aquela mulher tem, por que não deixa, sofre tanto? Mas ninguém vê a ameaça que é dentro. E eu botava na minha cabeça, guardava muito pra mim e dizia, se foi eu que escolhi, eu não quero incluir minha família. E muitas vezes eu... Ai meu Deus, eu vou chorar. Eu aguentava muito pela minha família. E apanhava muito. Eu comecei a chorar. Pode chorar, tá contado. E teve um certo dia que minha mãe chegou perto de mim e disse... Muito ruim falar, né, do passado. Chegou pra mim e disse... Mas eu vou pra praia. Aí o pai do Hércules disse, se você for, não é pra ir. Eu disse, mãe, eu vou e não volto mais. Minha mãe disse, bora, vai mesmo, eu digo, vou e não volto mais. Eu acho que Deus já olhava pra mim naquela época, né? Que ela disse, eu fui pra praia com a minha mãe, de lá encontrou uma amiga da minha mãe, e eu fui de lá, fui pra morar com essa amiga da minha mãe e com o marido dela. Só que lá, essa amiga da minha mãe, ela bebia também muito. Muito. Nessa época eu não trabalhava lá na Praça do Skate, eu trabalhava no Ministério do Trabalho. Trabalhei lá, não falo nem nome, né? Trabalhei lá 9 anos. E de lá, quando eu chegava no trabalho, ela bebia cachaça, bebia coisas fortes. E eu bebia com ela. Bebia, muitas vezes eu ia dormir 1h da manhã para trabalhar no outro dia. E nisso, o álcool foi crescendo comigo, né? Se eu estava feliz, eu queria bebida. Se eu estava triste, eu ia beber para continuar, tirar a tristeza. Se eu estava feliz, ia comemorar com a bebida. E assim foi indo. Até que um certo ponto, eu estou cortando muito, porque se eu falar é 2 dias, né? Aí conheci o Isaac, né, meu marido atual, que foi também num barzinho, a gente se conheceu num bar e tal, incluindo a bebida. E também não foi fácil, porque a nossa vida no começo era muito cheia de bebidas, muito cheia de amigos, né? A minha casa vivia cheia de farra, a minha casa vivia cheia de gente. A partir de quinta-feira, na minha casa passava era som alto, era bebidas. Agora era assim, a gente ficava com raiva na semana por conta do final de semana de farra, porque a gente que bebe, muitas vezes a gente vê coisas que não existem. Até uma amizade, aí você tá ali, aí tá com ciúme, começa a confusão, começa a briga. E já que eu vinha de uma infância muito turbulada, eu não admitia que um homem chegasse e viesse falar uma coisa comigo, porque eu era brava, não? Avançava em cima e aquele negócio todo. E assim é a nossa vida. E foi muito difícil, porque eu tinha vontade de ir para a igreja. Eu nunca tive esse negócio de ir à igreja católica. Nunca tive esse negócio de igreja católica. Fiz a primeira comunhão, aquele negócio todo, mas eu não tinha aquela coisa de igreja católica. Eu tinha vontade de ir para a igreja evangélica. E muitas vezes eu bebia, ia para a porta da igreja, uma igreja que tem aqui no Barro Duro, e começava a chorar. Chorar. E não tinha forças para entrar. E muitas vezes já entrei, mas não tinha força de continuar, por conta da minha família toda, viver de bebida, viver de farra, viver de curtição. E assim, hoje em dia, quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, né, a gente vê que essa parte de curtição é só um momento, né? A gente tá ali bebendo, muitas vezes meus filhos, mesmo o Cleiton e o Kleber, me via bêbada, me via caindo no banheiro bêbada. E assim, muitas vezes eu chegava, caía na cama e ia dormir bêbada. E a gente se afoga na bebida querendo aliviar algumas dores, alguma coisa do passado. E o ódio é terrível. Eu passei 17 anos sem falar com meu pai. Muito tempo. E não era porque ele não me procurava. Ele me procurou umas 2, 3 vezes. E eu dizia, quem é você que está ligando para mim? Você morreu para mim. Você não conhecia ele como pai, não né? conhecia pelo sofrimento da minha mãe. E ele pedia perdão, não, nem ligo para mim não ligo para mim. Muitas vezes ele ligava, eu embriagada mesmo. Dizia um monte de coisa, eu sou rico, eu sou pobre, a pessoa ligando para mim. Esculhambava mesmo assim.
E passei 17 anos sem falar com ele. É muito tempo. Muita gente faz bem assim, o meu filho tem mãe, mas a ausência do pai dói muito também. Eu luto muito para minha família continuar unida, para os meus filhos crescer com pai e com mãe. Mesmo com os problemas, com as dificuldades, mas com pai e com mãe, porque é muito difícil. Eu fui mãe solteira porque o pai do Everton não, dizia que ajudava, mas nunca ajudou. É difícil quando vem a adolescência, quando vem tudo. E é difícil você crescer sem o pai presente. Porque tem coisas que a gente quer aquela proteção. E quando não tem, é terrível. Mesmo que sua mãe faça o máximo, mas é muito importante estar com os dois, sabe? E é muito difícil. E aí eu passei essa fase, né? De mágoa, de tristeza. E me afogava bebida, bebida, bebida. E a gente acha que aquelas amizades é pra sempre. Aí tudo que você tem chama amigo, chama tudo ali, interesse. Né? Tudo falsidade. Mas assim, Márcia, você sofria mais porque seu pai foi embora ou porque tinha outros motivos que você caía na bebida? Não, eu sofria mais. No começo eu comecei a beber mesmo com 13, 14 anos, né? Já com a minha mãe e tudo. Eu sofria mais porque meu pai era muito grudado na gente, pela ausência dele, pelo sofrimento dela, né? E pelas condições que a gente tinha e depois já não tinha mais, né? Era muito complicado, muito complicado. E já eu mesma, eu acho que eu não tive a infância de brincar, de não sei o quê. Eu tive a infância de trabalhar, de sair. Eu não sou aquela pessoa carinhosa, eu sou de resolver. Mas eu não sou aquela pessoa que está ali abraçando. Hoje sim, né? Depois que eu estou com Jesus muda, né? Mas assim, antes eu não tinha que negócio de abraçar. Até hoje com o meu filho mais velho, o mais novo não, então é muito grudado. Mas o meu filho mais velho, o Everton, eu vim me aproximar dele agora, depois que estou com Jesus, né? Mas antes a gente era mais, assim, não conversava muito, não era de abraçar, por conta disso. O meu sofrimento era isso, pelo sofrimento da minha mãe e o ódio. Porque quando você tem um ódio, você acha que está prejudicando aquela pessoa, você está prejudicando a si mesmo. Porque o coração, ele fecha, fica petrificado. Você não consegue. Muitas pessoas vinham para perto de mim, que me magoavam, pediam perdão. Eu, naquele momento, tá certo, tá. Mas meu coração não esquecia. Porque meu coração não sabia perdoar. E é terrível, porque você sofre. Eu era tão endurecida, que eu não tinha aquela pessoa que não leva desaforo para casa, era eu. Coração de pedra. Pedra, Quando você fizesse alguma coisa comigo, sabia que ia ter a volta, entendeu? E é isso, o perdão em si é terrível quando você não consegue dar. Tá, mas assim, quando você veio perdoar o seu pai, foi depois que você aceitou a Jesus ou você ainda conseguiu perdoar ele ainda nessa fase? Foi depois que eu vim para a igreja. Depois que eu vim para a igreja, aí eu estava começando a fazer aula bíblica antes de se batizar. Bíblica, né? Acho que era aula bíblica, antes de se batizar. E eu perguntei ao pastor, né? Eu disse, pastor, será que quando a pessoa faz tanto mal a outra, como meu pai fez, tanto mal à minha família, Jesus perdoa? Aí o pastor disse bem assim, se for de coração, perdoa. Aí depois disso eles começaram a falar sobre isso. Aí um certo dia eu estava ali no culto, aí a pastora me chamou, né? Mas quero falar com você no culto. Eu disse, meu Deus, a pastora, alguma coisa foi. Aí fiquei com medo, né? A pastora me disse, Márcia, tem bênçãos para chegar na sua casa, mas não chega pelo seu coração petrificado. Aí nesse mesmo tempo, o pastor Mário estava fazendo uma pregação e falou de perdão. Eu tenho ainda guardado, porque eu vou trazer para a igreja o dia que eu fui falar. Aí o pastor Mário estava falando sobre perdão. E ali parece que Deus estava falando só comigo, só comigo, só comigo, só comigo. Aí nesse dia, eu já tinha, assim, né, chorado muito. Aí completou, né, com a pastora que tinha falado, eu cheguei no meu quarto, me ajoelhei e disse, Senhor, a partir de hoje, eu dou esse perdão ao meu pai, de coração. Chorei. Disse, Senhor, cure meu coração. Júlia, só quem viveu, como só eu sei, a luz do meu quarto ali, assim, clareou. Eu me encosto, clareou.
Dali em diante, é como tinha saído um peso da minha vida. Olha, eu fui abrindo coisas. Para você ter uma ideia, a minha prima tinha 12 anos que não vinha para Maceió, de São Paulo. Ela veio para Maceió e trouxe o número do meu pai sem eu pedir. E eu disse ao meu pai, aí eu disse, ô Diana, eu perdoei ele, mas não quero não. Aí a minha prima trouxe, deixei lá, não liguei. Quando eu estava no meu trabalho, no Shopping Farol, onde eu trabalhava, aí eu abri o restaurante que eu trabalhava, quando eu abri assim a porta, estava aquela pessoa, pensando pra mim, eu não sei como foi que ele foi sabendo que eu trabalhava, não sei de nada, não me pergunta. Você nunca disse pra ninguém? Não, minha família sabia, mas meu pai, quanto tempo eu não tinha visto ele, ele mora no Primavera, mas não sabia. Aí eu abri assim a porta do restaurante, estava lá meu pai em pé. Aí eu disse, meu Deus, 17 anos sem ver ele, eu disse, parece com meu pai. Ele não parece com meu pai, e me olhando. Aí depois ele se aproximou de mim e disse, coincidência, né? Aí eu disse, coincidência. Aí ele disse, não, eu vim aqui lhe pedir perdão de novo. Aí ali, você imagina, né? Você me dá esse perdão. Eu disse, com certeza, já estava crente, né? Eu estava com o Senhor. Você já tinha aceitado Jesus. Aí ele me posso me dar um abraço? Eu disse, posso. Aí eu disse, aí eu conversando com a pastora, né? Aí eu disse, pastora, eu não preciso conviver com ele. A pastora disse, Márcia, perdoe, né? Deixa que Deus faça o resto, né? Eu não vivo na casa dele, mas Jesus sabe que eu perdoei mesmo de coração. E assim, foi a melhor coisa da minha vida, né? Eu ter abrido esse perdão para ele, porque o meu coração ficou leve, né? Não vale a pena você ter tanta mágoa no coração, né? Não vale a pena. E principalmente quando você tem o Senhor, né? Quando você tem o Senhor, que você tem que estar leve mesmo, né? Que Jesus é Jesus de transformação, né? E depois de tudo isso que você viveu, né? Que você passou com seu pai, seu filho, mas quando foi que você passou a conhecer Jesus verdadeiramente? Foi quando eu sempre, como eu disse a você, sempre tinha vontade de conhecer Jesus, de ir para a igreja evangélica, mas não tinha força. Só que Jesus já tinha mudado muita gente, falar a palavra, falar isso, falar sobre Deus. E amigas minhas iam lá, mas na minha igreja está tendo uma semana de oração. Eu posso orar pela sua família? Pode. Porque sabia como ela fala na minha casa. Aí aconteceu um acidente com o Cleiton, meu filho mais do meio, né? Eu fui para a casa da minha sogra, que ela é evangélica também. E quando chegou lá, ele brincando de bola, o portão do condomínio dela caiu em cima dele. E já que hoje o portão são aqueles mais leves, né? Lá é daquele antigamente, que tem aquele negócio de cimento em cima. E caiu e quebrou o fêmur dele. Quando quebrou o fêmur, ele quebrou as duas, quebrou uma perna, né, o fêmur, mas ele gestou as duas pernas, o quadris e botou um gesso, um ferro, um pau no meio. E ficou só com as duas partes lá de fora, o resto tudo engessado. Aí foi ali que as minhas amizades todas sumiram. Não tinha mais ninguém, só minha família, porque não tinha amigos, tá? Não era para financeiramente, que Deus foi tão bom, eu acho que Deus já estava preparando tudo que estava, que meu marido trabalhava no hospital, conseguiu ambulância e tudo, mas para sentar comigo, para conversar, para as noites que eu passei, claro, chorando, quando eu vinha do trabalho, olhava meu filho, o povo dormindo, brincando de xinga, correndo, meu filho em cima de uma cama, é com a mãe, porque olha, você pode mexer com tudo. Mas quando mexe com o filho, a gente fica desesperado, aí não tem o nosso chão. E foi aí que eu vi meu filho numa situação daquela, olhava para um lado, olhava para o outro. Muitas vezes eu chamava o Isaac de madrugada e dizia, Isaac, vá ficar com o Cleiton, eu preciso chorar. E eu ia para o quarto, chorava e voltava para mostrar a ele que eu era forte, né? E ele dizia, mãe, precisa chorar não. Eu te ouvi que a senhora chorou. E eu olhava assim para ele e dizia, não, mãe, chorou não. Meio dia em ponto, eu estava no meio da rua chamando criança para ir lá para casa, para jogar videogame com ele, para eles tirar da cabeça dele, né? E certo dia eu estava em casa falando com a minha tia, com a Teca, chamo ela de Teca, mas é minha tia. Eu disse, Teca, como eu queria uma oração na minha casa, estou precisando de uma oração. Eu já falei com as pessoas aqui da rua, para falar com o pastor para vir aqui, mas ela disse que ia agendar com o pastor. Aí a minha tia disse, não, vou falar com o pastor lá da igreja. Júlia, Deus ali foi maravilhoso. Estava chovendo bem muito, não estava chovendo.
Aí o portão veio, na mesma hora, não foi assim no outro dia ou uma semana depois. Na mesma hora, bateu. Aí eu disse que eu era bem educada, estava com um short desse tamanho. Aí eu disse, quem é, hein? Eram as bênçãos, né? Eram os anjos, né? Que mandaram para minha casa me resgatar. Que foi a Heloína, eu acho que estava a Heloína, a Marta Almeida, o pastor, acho que o Mário e o Cliverton, não sei nem falar o nome dele. Pronto, foi os 5 que estavam lá. Aí eu disse, ele disse, ô minha bênção, pastor. Eu estava aqui estreando, ele não tinha nem abrido o portão, eu estava aqui estreando a chuva, mas eu estou tão forte para entrar na sua casa, para fazer uma oração, eu posso entrar? Aí eu parei lá no lado, fiquei pensando, minha tia disse, meu Deus. Aí eu disse, então meu Deus, aí abri, ele foi lá, fiz a oração, era antes do meu aniversário, a igreja estava perto de abrir, estava aberta acho que 2 meses. Aí ele disse, vá para a igreja que vai ter um culto amanhã. Eu disse, eu vou. Quando eu vim ali, aí estava a Marta Almeida, na porta, acho que era a Marta Almeida e o pastor. Quando me viu de longe, fez, menina, que, olha, não tem aquela coisa que Deus entrou no meu coração, que eu me senti assim, que eu chegava, a lágrima caiu, foi algo inexplicável. Só aquele momento de fazer assim, como eu era vitoriosa, foi maravilhoso. Aí eu entrei e fiquei, aquele culto foi um culto assim de Deus falando comigo mesmo. Eu entrei e saí chorando. Deus falando. Eu ainda demorou um pouquinho para aceitar Jesus, né? Eu vim, acho que acho que um mês mais ou menos. Mas eu não estava firme, né? Eu não estava firme. Mas não estava firme. Aí eu comecei a frequentar, trazia o Cleiton nas costas, nos braços, que ele não andava. Muitas vezes o Cleiton via passar a linha, ficava se arrastando no chão. Era muito triste, né? Muito triste. Quando eu aceitei Jesus de verdade, foi mangação na rua. Eu passava, as pessoas ficavam mangando. A minha mãe ficava, eita, cuidado, viu? Cuidado para não morar na igreja. Cuidado para não se apaixonar pelo pastor. Era assim. E assim, eu saía de lá chorando. Assim, vinha para a igreja chorando. Escondia a Bíblia, né? Eu tinha até uma bolsinha. Era lilás. Botava o tamanho da Bíblia. Vinha. Aí um certo dia eu vim para a igreja. E Deus falou tremendamente comigo. Como eu estava com vergonha, né? Aí eu sentei assim, antes de sair da igreja, e disse, Senhor, quantas vezes eu fiquei sentada nessa calçada com um litrão na mão, cheia de cachaça e não tinha vergonha. E por que eu estou com vergonha da tua palavra? A partir de hoje, eu vou andar com a tua palavra. E eu vim, que eu me lembro, né? Que foi 5 anos atrás, vinha com a Bíblia e o povo, eita, ore por mim, irmã, ore por mim, mangando. Mas não era para orar, não, era para mangação mesmo. Aí, hoje em dia, as pessoas dizem, ô Márcia, estou acontecendo isso, ore por mim. Eu digo, em nome de Jesus, tá? Estou lá de joelhos orando por você, né? E quando a gente está nesse mundo, é muito de ilusão. Hoje, eu tenho um Isaac, meu marido, né, que não é evangélico. E eu oro muito para ele, que ele vai ser, porque tudo é promessa do Senhor. Isso. Mas assim, quando a gente conhece Jesus, a gente quer que a nossa família esteja presente, conhecer isso, essa maravilha que é Deus, né? A gente quer, e muitas vezes a gente insiste muito. Aí diz, você é santa agora, você é isso, mas não é, porque a gente quer que ele sinta isso que a gente vê, essa transformação de Jesus, né? Eu, pela honra e glória de Deus, foi Deus mesmo, que hoje minha mãe está transformada, meu irmão está transformado, que era também tudo na bebida. Meu marido não está, mas melhorou muito. Meus filhos na igreja é a melhor bênção da minha vida. E eu creio, como eu sempre digo aqui na igreja, digo no pastor, que minha família vai servir ao Senhor. E eu creio isso. Eu creio. Eu posso estar velhinha, mas eu vou ver a minha família servir ao Senhor, porque só Deus mesmo, só Deus que faz essa transformação. E quem me conhece antes, vê que realmente foi uma transformação. Até no jeito de falar com você, as pessoas mudam. O respeito tem mais, né? Porque você, como está embriagada, qual é o respeito que você tem? As pessoas dizem assim,
Ainda bem que eu não usei droga. Mas a bebida é uma droga. E faz muitas vezes, faz a mesma coisa que a droga faz. No outro dia você não lembra de nada, você fala coisas que não lembra, você faz coisas que não queria fazer. Só que a diferença é que a droga como é que se diz? É errado, né? Como é que se diz? É escondida. E a bebida deixa, a povo acha lindo estar com o copo na mão, né? Então eu digo direto, se eu tivesse escolhido Jesus muitos anos atrás, eu não tinha passado por tantos processos ruins. Tudo que passou. Muitas vezes a gente passa por muitos processos ruins pelas nossas escolhas. E hoje eu sei que muitos processos ruins que eu passei foram pela minha escolha. Né? Muitas chances Deus me deu de eu escolher Ele. E eu neguei. E já tive uma igreja que eu aceitei, mas não me firmei. Né? Então, o que eu digo assim que eu falo para qualquer pessoa, aceite Jesus quanto é tempo. Né? Eu falo muito para os meus filhos, queira essa vontade, queira ter esse prazer em Jesus. Né? Queira ter essa vontade com o Senhor, queira que Deus esteja na sua casa, na sua família. Digo meu filho mais velho, o Everton, ore na sua casa, meu filho. Ande com pessoas que levem mais para o Senhor, não que tire você do Senhor. E é isso que a gente vê muito nos jovens de hoje. Pessoas que a gente acha que está levando a palavra, mas quando você olha, ele está tirando você da palavra. E é terrível. E eu peço muito a Deus que meus filhos cresçam na presença de Deus. E que as pessoas julguem menos. Né? Faça mais e julgue menos. Muitas vezes você julga uma pessoa pelo que você está vendo agora, mas você não vê a história dela. Né? Tem vezes que a história é muito triste, e as pessoas, até hoje, tem pessoas na igreja que não conseguem falar a sua história, seu passado, porque é muito doloroso. Eu estou falando aqui, mas eu já ensaiei muito em casa, chorei muito para conseguir chegar até o final. Porque é uma história dolorida, é uma história de perdas, é uma história de vício, né? É uma história de tristeza. Mas pela honra e glória de Deus, Ele me transformou, Ele me resgatou. Né? Ele mandou aquelas pessoas naquele momento para me resgatar. Então o que eu peço é agradecer todos os dias, agradecer a Deus todos os dias, até por mínimos detalhes, assim, que quando a gente olha os mínimos detalhes do Senhor, é tremendo. Só em você se acordar, só em você olhar para o céu, só se olhar para a sua família, para os seus filhos, está tudo ali. É maravilhoso. E aí você se batizou, né? Depois de tudo isso, aceitou a Deus, começou a frequentar a igreja. E aí veio o seu batismo. Mas qual foi a sensação? O que você sentiu quando você desceu as águas? O que eu senti quando desci as águas foi quando eu deitei, quando o pastor me colocou lá embaixo, eu subi com uma vencedora. Você venceu, né? Você vai ser outra pessoa. E olha, para você ter uma ideia, tem tantas amigas minhas que quando eu disse, tu é crente, Márcia? Eu disse, sou. Ela disse, já desviou quantas vezes? As pessoas estão acostumadas do crente desviar. Verdade. Eu digo, nem desviei e eu creio que nunca vou desviar. Porque a gente somos falhos, né? Isso. Se a gente for olhar, até no nosso pensar a gente falha. Mas a gente tem que pedir forças ao Senhor todos os dias. Senhor, me renova. Senhor, no meu trabalho é muito difícil, o meu trabalho, porque é muita gente, muita mulher. Mas eu digo, toda vez que eu chego no meu trabalho, eu digo, Senhor, vá na frente. Senhor, vá me guiando nas minhas palavras, vá me guiando nos meus gestos, que o povo me veja diferente. Não me veja como algumas que eu vejo lá, né? Que aquilo é crente, aquilo não sei o quê. Eu chego e fico sentida, porque é muito lindo servir a Deus, né? Então, Márcia, eu gostaria que você olhasse para a câmera. E o que você diria para essas pessoas que estão afastadas, para essas pessoas que ainda não conhecem a Deus? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? A mensagem que eu dou é que entregue o seu caminho ao Senhor quanto é tempo. Né? Procure a Deus, deixe Deus entrar na sua vida quanto é tempo. Né? Em Apocalipse 3:20 diz, eis estou à porta e bato. Se deixares entrar, entrarei e eu serei contigo e tu comigo. É isso? Então, deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. Nunca diga, eu sou muito jovem. Não. Você pode ser muito mais feliz com Jesus. Porque a felicidade tem que estar sempre incluída com Jesus.
É o que eu deixo. Entrego seu caminho ao Senhor. E eu vou deixar um versículo que todo mundo conhece, mas eu levo para a minha vida, que é o Salmo 37,5. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, que o demais ele fará. É para entregar e confiar, que o resto Jesus se responsabiliza. Então, entregue esse caminho a Deus, entregue sua vida ao Senhor quanto é tempo. Porque quando ele voltar, já não vai ter mais tempo. Então, é esse conselho que eu digo hoje à noite. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar e até o próximo vídeo.